Reportagem especial. Aspectos hídricos no compartimento da Borborema. Ações e reações. A seca tem acompanhado a população nordestina há décadas. Frequentemente, ciclos de estiagem atingem a região, que sofre com a escassez de água decorrente do baixo índice pluviométrico. Entretanto, a falta de chuvas não é o único fato causador das crises hídricas enfrentadas no Nordeste. A gestão das águas e mananciais também está diretamente ligada a essa problemática. Confira a reportagem. Meu nome é Cosmo, moro no sítio Serrotão. O problema é falta da água. Eu sou prejudicado com a falta da água. Chego uma vez por semana, na quarta-feira, mas fica faltando de vez em quando. E eu estou sendo prejudicado com essa falta d'água. Eu tenho meus pés de planta, os pés de planta estão tudo secando, morrendo. E crio os bichinhos também. Estou comprando um caminhão d'água, o caminhão d'água é 5 mil litros d'água. Estou indo buscar no sítio Félix Amaro, da minha casa para lá é 50 quilômetros. E o valor é R$250 em cada caminhão d'água. Meu nome é Antônio Gonçalves, moro no bairro de Santa Rosa. O racionamento da água está me atrapalhando porque eu trabalho com comida. E comida a gente sempre tem que ter água para lavar diariamente. No caso, a gente está se prevenindo e juntando água, porque Campina Grande está com 4 dias de água e 3 sem água, devido à crise hídrica, né? Mas nesse período dos 3 dias que eu passo sem água, então obviamente eu armazeno água para trabalhar. Já vi seca, mas igual essa é única. Em pleno século XXI, convivemos de forma dependente em relação aos ciclos de escassez hídrica no Brasil. As consequências dessa escassez são demasiadamente severas, acentuando-se quadros de sede, fome, aumento nos índices de miséria, podendo chegar até mesmo à migração populacional, como se deu ao longo do século passado, quando experimentamos um grande movimento de êxodo rural e de migração populacional do Nordeste para outras regiões do país. Em meio às crises política e econômica que assolam a nação, a região Nordeste se vê mais uma vez afetada pela escassez de recursos hídricos. Não bastasse já toda a dificuldade inerente à região para a obtenção deste recurso, temos ainda o fator dificultador do armazenamento, que está intrinsecamente ligado à gestão política e técnica dos reservatórios, sistemas de captação e transposição das águas. Na Paraíba, e especificamente em Campina Grande, esse quadro é ainda mais preocupante, pois se trata do estado mais pobre em recursos hídricos em todo o Brasil. Campina, que já viveu em torno das águas do Açude Velho, seguido do Açude de Bodocongó, Açude Novo e, por último, das águas de Vaca Brava, tem crescido constantemente, esgotando todos esses mananciais e exigindo sempre mais recursos hídricos para se desenvolver. Atualmente, Campina Grande e outras 18 cidades são abastecidas pelo açude Epitácio Pessoa, o Boqueirão. O reservatório encontra-se em uma situação delicada, em virtude dos períodos constantes de seca, da má preservação dos rios e das matas ciliares e do aumento do consumo de água pela sociedade como um todo. A barragem está em seu pior momento histórico quanto ao volume de água disponível para ser utilizada pela população. Segundo o gerente regional da Companhia de Águas e Esgoto do Estado da Paraíba, Cagepa, Ronaldo Menezes, o Boqueirão está com 10,19% de sua capacidade total. Quadro semelhante só aconteceu no ano de 1999, quando o açude chegou a cerca de 15% do seu volume. É uma situação nunca que se chegou antes, em termos de nível de manancial. Para ter uma ideia, hoje o manancial está com 10,19%.
em torno de 41.790.000 metros cúbicos. Com a redução do volume de água, a CAGEPA elaborou um racionamento nas cidades abastecidas pelo açude, que teve início em dezembro de 2014. Recentemente, o plano de racionamento foi modificado, ampliando a quantidade de dias sem água nas residências. Através da Resolução 960 de 2015 da ANA, foi definido que a CAGEPA só poderá retirar do açude a quantidade de 650 litros por segundo na média mensal, sendo permitido seu uso apenas para o consumo humano e animal. Tendo por base esses números, caso não ocorra um novo período de chuvas neste ano, o volume disponível só poderá abastecer a região atendida pelo Boqueirão até janeiro ou fevereiro de 2017, conforme explica o gerente regional da CAGEPA. É esse valor retirado de 650 litros por segundo. E levando em conta dados de evaporação, que a gente pegou dados históricos da própria AESA, a gente estima normalmente nessa situação, e ainda a própria resolução diz que a água só poderá ser consumida quando o manancial chegar em torno de 4,8%, e que isso corresponderia a 20 milhões de metros cúbicos. Como a população tem convivido com esse problema que cada vez mais se agrava? Aqui no meu serviço eu não sinto, não. Eu sinto falta em casa. Em casa eu sinto, mas aqui não. Para falar a verdade, não. Porque aqui a gente tem toda aquela velha história. A gente se organizou para trabalhar sem água. Porque a gente sabe que não só sou eu, tem muitos aí com essa falta d'água. Na minha casa, não tem muito problema, porque alguns anos atrás, tendo em vista a má gestão do governo com os recursos hídricos, eu construí uma cisterna, mas os vizinhos, a população do bairro, que não tem essa capacidade financeira de fazer um projeto desse, ela passa sufoco. Pela consciência que eu tenho da falta d'água na cidade, eu economizo da minha forma, né? Saber o quanto eu tenho que gastar, a questão do banho, de lavar roupa, lavar terraço, calçadas, essas coisas eu não estou fazendo. Conforme dados coletados pela Agência Executiva de Gestão das Águas no estado da Paraíba, a AESA, o estado possui 124 reservatórios de água, dos quais 57 estão em situação crítica, volume menor que 5% do total. 35 estão em estado de observação, volume até 20% do total. E apenas 32 reservatórios estão com capacidade acima de 20% do total. Devido ao baixo volume de águas do açude do Boqueirão, que se encontra em estado de observação segundo a classificação citada, o monitoramento das condições climáticas tem sido realizado de forma constante pela AESA, trabalhando diariamente com informações atualizadas e precisas quanto aos estudos do volume de chuvas, de fatores que alteram o acúmulo de água, bem como de informações sobre mananciais e bacias no estado, como explica o meteorologista da AESA, Lindenberg Silva. Todo mês, no Nordeste, o Estado faz a reunião de previsão climática, que a gente chama previsão climática sazonal, que é para os próximos 3 meses, que a gente chama atualizar a previsão climática. Lindenberg Silva especifica ainda que em nosso estado existem áreas de relevo favoráveis para a captação de água, bem como locais precisos de chuvas que são importantes para o direcionamento do açude do Boqueirão, manancial que abastece Campina Grande e região. Para recarga, no caso do açude Epitácio Pessoa, o Boqueirão, é a região do Cariri, Cariri Ocidental, na verdade, que é essa região que pega de Monteiro, Sumé, Taperoá, São João do Cariri, Cabaceiras. Os ciclos de seca na Paraíba se dão desde muito tempo, tendo sido gradualmente agravados pelo aumento da demanda por consumo hídrico. Atualmente, dependemos para a recarga do açude do Boqueirão de chuvas em cidades distantes muitos quilômetros e que possuem um baixo índice pluviométrico. Além disso, pouco tem sido feito em termos de manutenção destes mananciais e afluentes, como desassoreamento e recuperação das matas ciliares, ações essenciais para otimizar a captação das águas.
O vereador da Câmara Municipal de Campina Grande, João Dantas, defensor de projeto hídrico em tramitação, cita exemplos. Nós já temos aí mais de dezenas e dezenas de nascentes de rios, de afluentes, de emissários de rios mortos. Nós temos o rio Paraíba sem nenhuma proteção em termos de matas ciliares. No decorrer dos anos, das décadas e podemos dizer dos séculos, toda a mata ciliar nas margens do rio Taperoá e Paraíba foram totalmente destruídas para a utilização dessa madeira nas panificadoras, nas caeiras de tijolos, nas cerâmicas, enfim. Há um projeto em tramitação na Câmara de Vereadores que visa trazer ainda mais independência do ponto de vista hídrico à Campina Grande e região. Se trata do Multilagos, projeto que já foi proposto em outros governos e já data algo em torno de 60 anos, tendo sido deixado de lado diversas vezes após as chuvas e consequente redução das crises hídricas, e que, apesar de algumas controvérsias, se põe como uma alternativa plausível a longo prazo. O Multilagos pretende a construção de 15 barragens no entorno de Campina Grande, beneficiando toda a região da Borborema. O vereador João Dantas, que reapresentou a proposta na Câmara Municipal, defende o projeto e explica sobre sua atual situação de tramitação na esfera política. Eu diria que esse projeto Multilagos não só ajudará como suporte hídrico para Campina Grande, mas em muito ajudará Campina Grande até mesmo no seu microclima e em ações no campo da produção de hortas, frutigranjeiros, pisciculturas e etc. Esse projeto já passou por toda a tramitação na Câmara de Vereadores de Campina Grande. Nós já acionamos, inclusive, Congresso Nacional, Senado, Ministério do Desenvolvimento Social, enfim, os ministérios afins que tratam das questões hídricas no Nordeste e no Brasil. O deputado federal e relator da Comissão Especial de Transposição do Rio São Francisco, Rômulo Gouveia, também é um entusiasta do Multilagos. Rômulo destacou outros pontos do projeto e explica sua atuação. Na verdade, ele é um projeto que vai, obviamente, armazenar as águas das chuvas que são em períodos diferentes. Ele tem um papel, inclusive, de evitar enchentes na região do Alto Branco, com Rosa Mística, que já sofreram bastante. Ele também para o turismo rural, ele também para a economia da região onde está. Eu pedi que o Ministério da Integração, que o governo federal, diante dessa crise, retomasse esse projeto, passasse a ver esse projeto com bons olhos e, obviamente, que vamos buscar solução, que é um projeto extremamente importante para a economia da região, não só que ela atinge Campina, Lagoa Seca, Puxinanã, o entorno de Campina Grande. Todos têm sido afetados com a escassez e com o racionamento. Famílias em suas atividades cotidianas, agricultores em sua renda e subsistência e até indústrias que necessitam de grande volume hídrico para gerar sua produção, se veem ameaçadas pela redução da produtividade, podendo culminar até mesmo em fechamento de postos de trabalho e, por que não dizer, na inviabilidade das próprias empresas. No passado, poderíamos remeter rapidamente essa problemática aos campos, como se os que deles sobrevivessem fossem os únicos diretamente afetados. Contudo, atualmente bem maior é a população urbana, o que implica numa série de questões sociais ao se tratar dos impactos da seca sobre a indústria e sobre a mão de obra dependente deste setor, retirando pouco a pouco o dinheiro de circulação e prejudicando várias pessoas envolvidas no processo de produção e consumo. O sociólogo e coordenador do mestrado em Desenvolvimento Regional da Universidade Estadual da Paraíba, professor Luciano Albino, apresenta uma reflexão contemporânea sobre os aspectos climáticos e políticos da seca. Seca, até bem pouco tempo, era tido ou relacionado a um fenômeno climático, mas que estava diretamente relacionado, esse fenômeno, ao meio rural. Já a crise hídrica, de certa maneira, é historicamente contextualizada, principalmente a partir de São Paulo, quando você tem um problema de abastecimento urbano, devido
esse padrão de consumo da água que nós temos a partir principalmente dos anos 90 para cá. Embora Boqueirão esteja sofrendo por questões climáticas e de gestão, mas há um outro elemento que é esse histórico-cultural em que o padrão de consumo também mudou. Se você pegar, por exemplo, a construção civil em Campina Grande nos últimos 15 anos, e o consumo de água decorrente disso, só nesse setor você tem uma transformação gigantesca. Então, quando nós falamos de água, nós também devemos pensar como ela está diretamente ligada a setores econômicos, como a construção civil, como a indústria. Ao longo das últimas décadas, muito deixamos de ganhar em termos sociais e econômicos, em função da ineficiente implantação e gestão de políticas voltadas para a problemática dos recursos hídricos na região da Borborema. Poderíamos hoje viver uma situação mais favorável e promissora, com o maior número de postos de trabalho e um outro quadro de desenvolvimento social. O presidente da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba, Boega Gadelha, nos explica. Qualquer empresa, quando ela vai se instalar, ela quer logo saber, você tem água, você tem energia, você tem estrada, você tem telefone, você tem mão de obra, é isso que uma empresa precisa para se instalar. E a nossa incerteza da água realmente já impediu grandes investimentos em nossa cidade. O Polo Cerâmico, que pretendeu se instalar em Campina Grande, desistiu por falta de água. Contudo, a partir da perspectiva de chegada das águas do Rio São Francisco, Boega já visualiza um promissor quadro futuro. Com absoluta certeza nós teremos água até janeiro aqui da transposição de água do São Francisco, e então nós vamos viver um outro momento, um novo momento da nossa história, porque nós vamos ter uma agricultura que não temos agricultura no estado. O PIB agrícola da Paraíba é praticamente nada, alguma coisa como 3% de tudo que a gente produz. Temos hoje como esperança a chegada das águas do Rio São Francisco. É um risco calculado, que precisa se efetivar até a data máxima prevista do início de 2017. Do contrário, toda a região da Borborema entrará em colapso. Sem dúvida, a disponibilidade de recursos hídricos trará uma nova dinâmica à nossa região, permitindo um processo de crescimento e desenvolvimento contínuo, sem pausas ou retrocessos. É o que nos resta pressionar e aguardar por hora, para que, enfim, a Paraíba se torne autônoma em produção agrícola, competidora em produção industrial e vitrine na produção tecnológica. Enquanto essa realidade não se concretiza, resta-nos apelar para o plano D, de Deus. Este produto é resultado da conclusão do componente obrigatório de estágio supervisionado em rádio do curso de Comunicação Social da Universidade Estadual da Paraíba. Orientação pedagógica: professores Gorete Sampaio, Gilson Souto Maior e Salete Vidal. Produção: alunos do estágio supervisionado de rádio Comunicação Social, UEPB. Reportagens: Flávio Evangelista, Jefferson Barbosa, Júlio César Rolim, Leonardo Santos, Pedro Mota e Volban Bueno. Edição de textos: Pedro Mota. Edição de áudio: Giancarlo Galdino. Arte: Flávio Evangelista. Locução: Gilson Souto Maior e Júlio César Rolim.